Marte que é da guerra. Ah, Mercúrio é da comunicação. Então esse é o que Mercúrio nós é dos precisamos. brainstorm. É hora, tá? Hora do Agora, brainstorm. vocês usam isso aqui agora. Então, eu vou dar só uma introdução rápida, 5 minutinhos, só para lembrar o que a gente já fez até o momento, tá? O trabalho, ele envolve, então, esse plano de desenvolvimento econômico para o município, né, com a participação das lideranças. O que nós produzimos? Uma visão de futuro. Gente, espera aí que eu estou da educação aqui, passei para o errado, Cris. Não, pode ser no preto, mas manda um controle um pouquinho melhor. Apareceu da agricultura, gente? Não, peguei um que você pediu. O que está na tela é da agricultura. Yes! Reunião 4, etapa 3. Isso, então é isso aí. Esse, danadinho. Então, o que a gente já... Aqui é o grupo. Vou só dar uma checada aqui, porque teve umas pessoas que saíram. Foi a Cláudia, né? A Cláudia não está participando mais, Marinácia. Hoje de manhã ela deu essa notícia aí para Eliane, que ela está até viajando. Bom, então A vamos lá. Cristiane Então, Perdigão, que é da Emater, ela também já não está, né? Ela participou só da primeira, ela estava com uma incompatibilidade aí de agenda e não estava conseguindo também. Mas você acha que tira? Que ela não pediu para sair. Não, ela falou Quem comigo. formalizou o pedido mesmo. Tá. Uhum. Então, vamos lá. Então, a gente está na quarta etapa, que é para a organização do plano, né? O eixo da agricultura familiar. Nós só temos um último encontro, que vai ser dia 3/12. Esse é o quarto, né? De um conjunto de 5. O grupo, hoje, a gente está propondo fazer essa revisão rapidinho do que a gente fez até agora e partir para a etapa do planejamento, né? Da versão de projeto que vai constar dentro do plano, tá? Então, o que nós fizemos? Construímos essa visão de futuro. Não sei se você também estava presente, né, Gustavo, no dia que nós fizemos. Então, estou deixando ela aí, se houver alteração, eu estou pondo como proposta lá no grupo, se alguém quiser contribuir, né, para fazer uma 2.0 aí, está aberto, tá? A matriz SWOT, que nós fizemos a análise do ambiente interno e interno, né, identificamos dentro dessas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, as dimensões do DEL, que é a metodologia que nós estamos utilizando, né, que é a capital empreendedor, a governança, o tecido empresarial, a organização produtiva e a inserção competitiva, tá? Então, diante de, né, uma análise da FOFA e a dimensão DEL, tá? Nós fizemos um trabalho de elaborar a proposta, né, pelos membros do grupo. A única que apresentou, eu passei essa atividade coletivamente, e a única que apresentou a proposta foi a Gilda, né? Ela trabalhou com a criação de núcleos, né, de produção solidária de alimentos. Aí, sabe, Gilda, eu tenho a proposta aqui de 2 versões. Uma que eu adaptei para dentro do escopo do projeto, igual você mesmo falou assim, pode fazer, eu fiz. Foi porque até o Gustavo era bom até explicar para ele, porque como eu não conheço muito essa metodologia, então eu achei que era bom pedir para a Edna adaptar a minha apresentação, que eu fiz lá do meu jeito, para dentro desse tipo de apresentação que é mais adequado para o projeto, né? Eu pedi para ela fazer isso, né? Aí ela fez essa gentileza para nós. E aí eu quero que você veja se você aprova, tá? Porque o projeto que você escreveu, ver se eu entendi também, né? Porque realmente não é minha expertise, vocês que são, né, os conhecedores aí da área. Eu conheço um pouco, mas muito pouco. Então, dentro dessa estrutura que a gente tinha feito, de propor a árvore, né, estratégica, a dimensão do diagnóstico, nós já fizemos a visão compartilhada, vocês validaram, né? Sim. Então, não vou nem repetir, tá?
Então, assim, dentro das dimensões, eu identifiquei dentro da organização produtiva, podendo ir para a inserção competitiva. Você até sinalizou isso dentro da sua apresentação, Sim. né? Mas para ser inserção competitiva, ela primeiro tem que se organizar, né? De forma uma organização em rede, para ela produzir Isso, a organização é em rede. Então, a proposta é, através de trabalho voluntário, implantar um piloto, né? Aí, então, beleza. Então, assim, olha se o objetivo traduziu, tá? Porque lá nas etapas eu falo que é piloto, mas aqui eu não pus, não. Aqui eu coloquei assim, ó, criar núcleos de produção, o objetivo, né, dessa proposta, do projeto, tá? O projeto são núcleos de produção solidária de alimentos. Aí eu coloquei criar núcleos de produção solidária de alimentos por meio da utilização de metodologia de distribuição de tarefas e produção solidária, e principalmente a metodologia administrativa, que entrega a metodologia cooperativista com sistema de mutirões solidários, além do emprego de materiais reciclados na construção da estrutura desses núcleos. Tá traduzindo bem o objetivo? Na verdade, o objetivo é, sim, criar núcleos, mas, primeiramente, é a implantação de um piloto, né? Nesse piloto, dentro desse piloto que se faria o treinamento para a expansão em rede. Os núcleos seriam a rede, né? Na hora de justificar, na justificativa eu coloquei isso. Uhum. Vamos ver se você consegue. Uma coisa que eu não consegui identificar dentro do texto, mas eu coloquei aqui. O que me daria como medição de que essa organização está alcançando algum êxito? Um indicador. Aí eu pensei no aumento da massa salarial, no impacto na sociedade que vai gerar renda, emprego, a produção de alimentos que vai aumentar da agricultura familiar. É isso mesmo? Na verdade é assim, os tarefeiros que vão participar dos trabalhos de manutenção do piloto, né, eles vão fazer uma retirada semanal das horas que eles empregaram de trabalho em produtos, né, Mas vai gerar renda, né, para eles, assim, de forma geral. Não. A renda, ela só é gerada depois que há um excedente de produção, ou seja, todos os tarefeiros estão retirando, né, as suas horas em produtos. No momento em que exceder esse consumo interno, né, dos tarefeiros, aí começa a gerar renda. Mas, assim, o impacto é uma geração de uma atividade, porque ele vai tirar para ele e para a sustentabilidade dele, não é isso? É para a família, né? Porque se ele trabalhou uma semana inteira, ele vai retirar uma boa cesta de produtos, né, no final da semana. O impacto é que eu vou ter, então, ele mesmo gerando a sua produção. Porque como a gente está falando em dinheiro, eu não vou pôr dinheiro. Ele está gerando produtos para a sua subsistência. Seria isso? Sim. E o emprego seria a médio e longo prazo. A curto prazo, o que esse processo gera é alimento mesmo, né? Ou seja, é suprir toda aquela região ali, ou as pessoas que estão envolvidas no mutirão, com alimentos, né? E para a sua sustentabilidade, né? Sim. Geração de alimento para a sustentabilidade. Curto prazo, vou colocar isso, tá? Geração de renda médio e longo prazo. Geração de renda médio e longo prazo. Só um pouquinho. Dizer que eu participei. Empregabilidade. Também? Ou não é medidor? Sim. A longo prazo, sim. Porque, veja, você vai... Ai, estou ouvindo um eco aqui. Alguém está com o microfone ligado. Alô? Pronto, acabou. Não, estou ouvindo. Quem entrou aí agora foi o Edivaldo?
Não estou vendo quem que entrou, gente. Eduardo Moselli, já desliguei Ah, no celular. Eduardo. Tá boa? Oi, Eduardo. Já Tudo bom, desliguei. Eduardo? Tudo bem, tô desligando. Obrigada. Então, agora acabou o eco mesmo. Então, no momento em que essa produção começa a exceder o consumo, então é necessário iniciar a atividade semi-industrial de embalagem e distribuição, aí E sim. vai gerar inserção competitiva. Isso, aí gera emprego, gera um monte de coisa. Então, por isso que eu preferi colocar na organização mesmo, porque ela, a longo prazo, é que ela vai virar uma inserção competitiva. Quando ela estiver bem estruturada, porque vamos supor né? assim, tem um galinheiro, né? Tem uma produção de ovos. Essa produção de ovos, a princípio, vai suprir o consumo dos tarefeiros. No final de semana, todo mundo retira e tal. Mas vai chegar uma hora que essa produção vai exceder o consumo dos tarefeiros. Então, aí gera necessidade de embalagem e distribuição desses ovos, né? Sim. Uma série de outras coisas. Foi o que eu entendi lá Mas isso é a médio e longo prazo que acontece. Você colocou lá a questão da logística, né? Que pode ter cooperativas com subsídios, que não independe de ter a rede, mas eles são cooperados, participam do núcleo, mas podem ter suas próprias cooperativas, né? Você deu o exemplo da piscicultura, eu vou deixar você explicar isso mais lá na frente, tá? Tá. Então, aí eu adequei a árvore aí. Porque o núcleo, só para o Gustavo entender, o núcleo, rapidamente, o núcleo ele consiste numa horta grande, né? Uma pequena granjazinha, né? Não muito grande, com lugar para que os bichos possam se reproduzir, e um tanque de peixes, né? Então... Eu deixei sua estrutura técnica lá. Isso vai lidando com o aumento da produção desse negócio a médio e longo prazo, isso gera necessidade de manufatura de embalagem, manufatura de hortaliças, né, e uma série de outras coisas, para poder distribuir esse excedente de produção. Então seria uma produção comunitária, né? Isso. Solidária, pode ser a mesma coisa? Ela chama solidária, né? Aqui, ó, é núcleo de produção solidária de alimentos. Porque, na verdade, pode ser mudado o termo, se o comunitária vai atender melhor aí, pode mudar, não tem problema nenhum. Porque seria um trabalho em comum, não é mesmo? Pelo que eu entendi, a ideia é essa, né? As pessoas vão lá, trabalham, eles mesmos utilizam dos produtos, o excedente futuramente será vendido. Não é isso? E toda essa renda também, ela vai ser primeiro reinvestida em novos núcleos, né? A construção de novos núcleos de expansão para outras comunidades. Então, depois que houver essa expansão, então essa renda começa a ser distribuída entre os tarefeiros, né? Então, eles vão retirar, além dos alimentos, eles vão começar a ter uma renda financeira, né? Com o trabalho deles mesmos. É uma cooperativa. Exatamente. Aí, o que eu fiz aqui? Esse aqui é o seu trabalho. Você já não quer apresentar ele, não? Porque aí... Não, pode continuar lá o que você estava fazendo. Naquela estrutura mesmo? Isso. Porque ela vai vir justamente... Aí vai entrar você, tá? Agora vai entrar você. Porque eu já coloquei o objetivo, aí as pessoas envolvidas, tá? Isso eu preciso definir também. Pode colocar comunitária ali no lugar de solidária, porque na verdade, a princípio é um trabalho solidário, mas ele vai se transformar mesmo num... Tira o solidário e deixa comunitário, é isso? Isso. Ok. Quem que seriam as possíveis instituições envolvidas? Produção comunitária, não é? Isso. Quem seriam as possíveis instituições envolvidas? Sociedade civil organizada? Instituições? Eu acredito que vai haver necessidade do suporte da Embrapa com relação à piscicultura, né? Emater?
Emater, exato. Para orientar a piscicultura e no momento em que houver excedente dessa produção, vai haver necessidade de fazer a manufatura, o processamento desses vegetais para serem distribuídos, né? Aí também tem um trabalho que pode ser feito com os próprios produtores, de dentro da cooperativa poder criar uma estrutura de venda desses alimentos, né? Porque, por exemplo, de suco, de farináceos, né? Que eles fazem muito com esse resto de alimentos, né? Então isso aí vai ficar por conta deles. Por conta de quem? Deles quem? Do núcleo de produção comunitária. Sim, mas para isso é necessário que as instituições, essas instituições, isso, deem essa capacitação. Então, aqui, ó, Sebrae no meio. Sebrae. Isso. Né? Isso. Sebrae está aí para isso. E tem Senai também, né, gente? Senar, exatamente. Né? Aí, tá vendo como não ia dar para fazer esse negócio se o Gustavo não estivesse aí? Eu precisava da ajuda dele. Mas o Senar está muito ligado à Emater. Tá. Eles são muito parceiros. A Emater indica o Senar para dar os cursos. Sim. Porque essas pessoas vão ter que ser capacitadas para fazer a embalagem, né? A manufatura para conservação do excedente de produção, então tem que ter lá um freezer, e essas pessoas têm que aprender a fazer a conservação e a embalagem e distribuição disso de uma forma. E tem a questão dos selos, né? Isso. Tem a rede sim, vocês vão de qualquer forma, vai estar envolvido o poder público. Isso. Tá? Não vai ter jeito, porque vai ter que ter. Eu vou colocar aqui. Aí é a Anvisa, gente? A Anvisa, Rede Sim, né? Para embalagem, essas coisas? E para selo também de qualidade, né? Porque a gente tem aquele do artesanal, que é novo, que saiu agora, mas tem os conselhos municipais que tem as redes, chamam Rede Sim, né? Que é de. Nova Lima deve ter, gente. É para justamente olhar a questão da qualidade dos produtos que estão sendo produzidos no município. É uma inspeção municipal sanitária. Isso. Eu queria entender essa questão que vocês estão colocando da piscicultura, porque... vou deixar a Gilda te explicar lá na frente. Então depois ela explica, porque eu queria entender. Lá na frente tem E eu acho também que nós estamos falando de agricultura familiar, a gente não pode sair um pouco muito desse foco, não, porque... Então, a agricultura, exatamente o que eu coloquei... vocês já estão colocando aí selo... Não, é porque você não ouviu o início da apresentação. Não é agricultura, é uma solução para alguns problemas que projetos de agricultura familiar têm apresentado. Então, lá para frente, você vai entender por que a proposta é instalar um piloto, né, com um trabalho comunitário, ou seja, um centro onde se reúnem as comunidades e trabalham para levar alimentos para suas famílias. Ainda é agricultura familiar. Só que depois ocorre um excedente de produção que no momento eu estou participando, eu entendi isso tudo já. É porque, assim, meu receio é que vocês estão, assim, pelo volume que vocês estão falando, já estão falando em freezer. Então, a longo prazo você vai precisar, realmente, o pessoal vai retirar o que vai consumir e chega uma hora que há um excedente que vai ser comercializado e que gera renda financeira, né, para ser distribuído. Isso acontece mesmo. Mas quando você vai no hortifruti, você vê muito freezer, essas coisas? Quando você vai no sacolão? Quando você vai no sacolão, você vê muito freezer? Não, mas não é no sacolão. A questão é para uma infraestrutura para a conservação e embalagem do excedente da produção. Tudo bem, mas eu estou querendo dizer, a gente tem que trazer a coisa para a realidade, gente. Mas está na realidade, amigo. Freezer? Então aí eu que tô errado, então. Não é questão de estar errado ou certo, é questão de você ter participado. Eu vou no sacolão aqui, eu tô participando, eu vou aqui no sacolão no Oba, eu vou no ABC,
eu vou no sacolão máximo, tal, os produtos geralmente não ficam em freezer, não. Então, assim, eu tô errado, então... É porque tem Eu peixe faço lá, querido. compra. Não, mas aí tipo, aí eu vou esperar você vou explicar isso daí. Questão de piscicultura é uma coisa muito delicada. É Já tive delicadíssimo. pessoa que já fez aqui, então o seu negócio vai ter que ser perto de uma nascente, perto de um rio, porque assim, se o seu peixe ficar sem oxigênio 24 horas, morre os peixes todos, entendeu? É isso, o pessoal que Aí vai ter que achar um terreno, um lugar direito, Sim. né? Para adaptar o projeto. Gustavo, é até bom que você vai trazer a gente mais para... Porque, na verdade, assim, foi uma proposta da ajuda, ela está bem ampla, mas, de repente, tem algumas setores que a gente pode trazer ele mais para pé no chão. O que é real, que é o que ela fala curto prazo. Isso, né? Exatamente. O que ela está falando aqui. Então, eu vou esperar ela apresentar, a gente discute. Aí, inclusive, para isso, você dá ideias do que a gente pode também poder contribuir com outros objetivos dentro dessa proposta dela. Não, ok. Deixa eu voltar lá na apresentação. Eu tô nela? Tô, né? Tá. Ai. Pronto, tá aí. Né? É os núcleos, que ela chama de núcleos comunitários, ok. Quem seria aí, viu? Eu não soube. Isso aqui é só um padrão. Se não tiver, não tem. Né? Essas prováveis instituições que estão envolvidas, elas podem ser tanto executoras como parceiras, é isso? A prefeitura entra aí também, né? Estou esquecendo. Entra porque precisa de água, né? Principalmente, liberar a água. E também, assim, eu conheço algumas pessoas que são produtores já em Nova Lima, e a saída que eles estão achando agora é o PENAI, né? Que é o programa Sim, então, nacional de... Eu acho que isso também poderia entrar. É uma opção. Inclusive... Isso é uma proposta também, tá? Que a gente podia trabalhar separado. Porque eu queria que a Gilda explicasse dela toda. Eu tive essa preocupação também. Foi ter uma primeira ideia que a gente pôs. Porque, assim, essa é mais... mais, assim, vamos dizer, emergente e ela está mais viável a curto prazo, né? Porque a gente sabe que o PNAE ele tem um recurso que é disponibilizado para as prefeituras, inclusive em chamada pública, né? E ele, às vezes, não tem ainda a produção necessária no município para que se compre do agricultor local. Isso. Tá? Então, isso aí é muito bom. Essa proposta sua aí é fundamental, tá? E, além do mais, só para te dar mais uma informação, né? Que essa área aí eu gosto, tá? Eu mexo muito com esse negócio do agricultor familiar. Legal. O PNAE, ele vem do FNDE, o fundo, né? E obriga a gastar 30% em compras do agricultor, mas é o mínimo, né? E o que a gente quer é o máximo. Entendi. E mais do que do FNDE, porque a alimentação escolar, presidiária, hospitalar, que é subsidiada pela prefeitura, ela não vem só de recursos do FNDE, ela vem de recurso próprio da prefeitura. E ela pode fazer chamada pública e pode chamar o agricultor local da mesma forma. Então, nós temos que incentivar isso. Legal. Né? Então, só vou deixar aqui agora a Gilda. Gilda, agora você pode falar do seu projeto aí, porque eu coloquei assim, né? As dificuldades que nós levantamos, sabe, Gustavo, em relação à agricultura familiar, e aí a Gilda fez essa análise da FOFA, onde que nós elencamos problemas, né? Aí ela elencou lá, poucos ou nenhum membro da família disponível para treinamento e trabalho voluntário para retorno de médio e longo prazo. Então, essa questão aí é o seguinte, tá. Na experiência que a gente tem em vários projetos de implantação de agricultura familiar, o que a gente observou ao longo da prática, participando de vários trabalhos, é que cada quintal começa com bastante entusiasmo e tal, porém, são poucos os membros da família que têm tempo disponível
para dedicar, e é um trabalho árduo, principalmente na etapa de manutenção disso aí, né? A pessoa começa a se sentir sobrecarregada, e principalmente depois, quando a produção excede o consumo da família, essas pessoas se veem envolvidas com um problema, né, de não saber como escoar essa produção, existe um isolamento. Aí, então, existe um isolamento, né, dessa pessoa, no sentido dela não ter quem deu uma solução, né, para esse problema. Então, há uma sobrecarga de trabalho, tanto na produção como na manutenção, né? Aí, peraí, sumiu, tava... Desculpa, Gilda, foi o que pus de vermelho aí, porque estava assim, manutenção do projeto, é manutenção do núcleo, né? Não, quando começa, eu estou falando de quintais aí, a sobrecarga do trabalho na produção e manutenção do projeto de agricultura familiar, quando ele é no quintal, quando ele acontece no quintal de cada família. Que eu não entendi, por isso que eu pus aqui o quê, entendeu? Agricultura familiar. Individual, isso? Quando acontece individual, cada um cultivando no seu quintal separadamente. Eu vou pôr bem explicadinho, porque eu não tinha entendido, tá? No seu terreno, né? No trabalho no seu terreno. É isso? Eu fiz uma análise dos problemas que ocorrem nos projetos já implantados, o que acontece e por que eles fracassam. Começa muito bem, aí quando essas situações começam a surgir, né, há um abandono ou a incapacidade da pessoa resolver os problemas que surgem, tanto na questão administrativa, né, quanto na produção e na venda daqueles alimentos que são excedentes, ou seja, que ela não consome. A logística para cobrir cada ponto produtivo na retirada do excedente dessa produção para estocagem e distribuição dos produtos, ou seja, o cara começa a produzir um alimento que ele não consome, e aí o que ele vai fazer com aquilo? Para onde ele vai levar isso, né? Então, a elaboração de metodologia administrativa que atenda tanto ao produtor como à entidade encarregada de estocagem e distribuição e venda dos produtos. Porque o que acontece é que uma única entidade se dispõe a recolher o excedente desses produtos, né, embalar ou fazer qualquer benefício em termos de conservação e distribuir esses alimentos, que é o excedente dessa produção desses vários quintais, ou seja, são vários quintais produzindo, uma única entidade recolhendo isso, né, e cuidando da questão administrativa da distribuição e venda desse excedente de produção. Então, isso, só um minutinho, isso tem muito a ver com o CSA, né? Você conhece o CSA? Não sei. Falar? Consumidor Sustentando a Agricultura? Não ouvi falar disso. Então, pesquisa depois, eu acho que é interessante, porque tem muito a ver com isso. O CSA trabalha nesse sentido. Tem uma pessoa que ele é responsável por uma região. Ele, o que ele faz? Ele procura os agricultores. Não, eu sei sim, eu não associei a sigla nem o nome, mas eu sei exatamente, é exatamente isso aí que eu estou descrevendo, Gustavo. Tá. É exatamente para evitar que essa estrutura se repita, porque essa é a solução que foi proposta para auxiliar as pessoas que estão com esse tipo de problema, mas o que a gente quer é exatamente evitar que uma única entidade cuide do excedente de produção de várias entidades de agricultura familiar. O que a gente quer é que cada núcleo consiga resolver dentro do próprio núcleo todas essas questões e seja independente, né? No sentido de dar prosseguimento para as várias etapas que surgem no momento em que aparece o excedente de produção, entendeu? Para não haver a concentração de uma única entidade recolhendo esse excedente de produção e processando esses alimentos e administrando toda essa renda, para não haver essa concentração de uma única entidade fazendo essa incorporação, né,
desse excedente de produção, a gente propôs exatamente os núcleos para evitar isso, ou seja, então, que eu estou falando assim? Uma única entidade para atender a demanda, né, está escrito ali, de todos os produtos, inviabiliza a expansão da produção. Só tornaria possível se houvesse investimento na ampliação da logística, que por sua vez traria a existência de uma única e enorme entidade, que é essa que você está falando, que eu estou me referindo, responsável pela expansão da produção, além de ter que manter a qualidade de atendimento aos produtores, ou seja, esse cara ele vai ter que ir na casa de cada produtor, né? Ele vai ter que dar esse atendimento, e essa rede, quando ela se expande, isso se torna um problema sério, porque o cara não consegue mais. Entendi, mas normalmente divide. O CSA, ele divide. Quando ele não pega tanto que não dá conta. Então, o que faz? Divide. Então, outro administra isso. Eu acho o CSA muito legal. Não, eu não estou dizendo que não é legal. Eu estou dizendo que essa proposta, ela evita a necessidade disso que eu não sabia que chamava CSA. Evita a necessidade disso, porque o próprio núcleo, ele resolve todas essas questões, né? Circunstâncias, não haveria uma comunidade capacitada para empreender, né? Você não capacita esses produtores para dar conta dessas demandas, né? A proposta desse núcleo é justamente, ao invés de haver a necessidade disso que tem esse nome CSA, você capacitaria os próprios produtores, né, para resolver essas demandas, você capacitaria essa governança, né, você capacitaria esses produtores para a governança e para o controle do próprio empreendimento, né, deles. Isso seria uma forma de aumentar a capacitação dessas pessoas, não só para a produção agrícola, mas também para as outras demandas que vão surgindo na medida em que o excedente de produção precisa ser escoado, né? Cadê a próxima? Sim. Cadê? Aumentou muito. Ficou grande? Deixa eu diminuir. Melhorou? Sim. Aí, assim, diante desse contexto, o modelo proposto nessa nova metodologia permite a existência de vários núcleos independentes, ou seja, quando esse piloto ele estiver gerando renda, nós vamos reinvestir na criação de um outro núcleo e cada núcleo se torna independente e eles podem ser implantados por região, integrando outros municípios por meio de uma rede solidária, né? Alimentos com processamento mínimo são próprios para a distribuição regional. Porém, no caso de produtos de granja e piscicultura, por exemplo, esses podem dar origem a cooperativas que captem a produção de todos os núcleos e realizem um processamento adequado para distribuição de maior alcance. Então, qualquer subsidiária que tiver origem no excedente da produção dos núcleos, ela deve permanecer sob a coordenação dos cooperados do núcleo e manter os princípios cooperativistas, ou seja, exatamente para não descentralizar essa governança, ou seja, para aquelas pessoas que estão ali como tarefeiros serem capacitadas para saber como que são os processos de embalagem, como que acontece o processo de distribuição, elas vão acompanhando e vão sendo elas mesmas capacitadas para ir resolvendo os problemas que vão surgindo na medida em que a produção vai aumentando, né? Então, inicialmente, pode-se criar um núcleo. A ideia, pode pôr assim, a ideia é essa, né? É criar um núcleo piloto. Aí eu coloquei as suas dimensões que você colocou, da estrutura física. Cada núcleo deve comportar uma horta de aproximadamente 30 metros quadrados. Isso é só uma proposta, né? É só uma ideia. Isso aí pode ser alterado, mudado, pode diminuir, aumentar, pode cortar uma parte, enfim. Tem que ter uma área de compostagem, um galinheiro com partição coberta para chocadeiras, tanque
de piscicultura, um galpão de sementeiros com tela de proteção, galpão para armazenamento de equipamentos de refrigeração, um galpão para processamento mínimo de hortaliças com equipamento de embalagem, uma sala administrativa com um computador, telefone. Cada núcleo teria o seu próprio espaço administrativo, né? Todas as instalações devem ser planejadas e construídas através de arquitetura biológica, né? Com materiais reciclados, pode mudar aí sustentável para biológico, com materiais reciclados e técnicas de permacultura, como bambu, sei lá, adobe, usar, né, fazer telhado de sapê, fazer toda essa estrutura deve ser construída dessa forma e deve ter um veículo utilitário apropriado para a distribuição dos produtos. Depois eu troco, tá? É porque esse aqui eu colei. Uhum. Arquitetura biológica, né, que é a estrutura dinâmica, seria... Deixa eu só colocar aqui para mim que eu não coloquei, não. Arquitetura biológica. Tá, a implantação inicial do núcleo piloto é feita a partir do trabalho voluntário dos coordenadores do projeto, certo? Que vão manter essa governança depois para orientar a implantação dos próximos núcleos adiante, da rede. Os que serão responsáveis pelo cadastramento de tarefeiros, que são as pessoas da comunidade, né? Construção, administração e manutenção da estrutura física do núcleo. Cada núcleo funciona a partir de tarefeiros cadastrados entre os moradores locais. Os tarefeiros têm suas horas de trabalho definidas a preço previsto no mercado rural e pagas com a retirada de alimentos produzidos no local. Não será permitido o cadastramento de moradores de outras regiões, porque a ideia é que outra região seja atendida depois por um outro núcleo, né? Então, esse piloto seria para aquela comunidade local. A equipe de coordenadores deve contar com integrantes capacitados em compostagem, horta orgânica, permacultura, técnico em processamento mínimo de hortaliças, ou um trainee, né, Aí é mater, né? Eu coloquei errado aí. Técnico em piscicultura, ou um trainee também, né, reciclagem, e um assistente administrativo para poder dar conta dessas demandas todas de distribuição do excedente dessa produção, enfim, né, tem que ter uma pessoa responsável pela questão administrativa, saber quantas horas que cada um trabalha, para poder registrar essas retiradas de alimentos, né, e manter os registros desses acertos de contas com os tarefeiros, de modo a ter relatórios disponíveis, né, para prestar contas, certo? Depois da equipe de coordenadores entregar essas instalações e os tarefeiros selecionados começarem as atividades, os coordenadores responsáveis por tarefas permanentes passarão a condição de coordenador tarefeiro, ou seja, aqueles coordenadores que não forem deslocados para outras funções, ou seja, que ficar lá trabalhando no núcleo, ele vai passar a ser um tarefeiro, ele vai também contabilizar as horas trabalhadas e fazer retiradas proporcionais dos produtos, quando houver excedente da retirada dos tarefeiros locais. Havendo excedente de produção, após atender as retiradas dos tarefeiros, a produção deve começar a ser distribuída para compradores locais, empresários que devem ter sido previamente acionados na fase de implantação do projeto pelo coordenador da área administrativa. Essa é a função do coordenador da área administrativa, que é fazer contato com, fazer parcerias, né, providenciar parcerias. A arrecadação gerada pela venda desse excedente deve ser administrado de modo a promover a expansão do projeto com a implantação de outro núcleo em uma outra região da cidade, cuja equipe de coordenadores e tarefeiros devem ser treinados nesse núcleo piloto, ou seja, o núcleo piloto se torna um núcleo de treinamento também, né, para expansão e criação de uma rede. Os coordenadores podem acumular tarefas e integrar competências, podem atuar em mais de um núcleo caso não haja voluntário suficiente para a expansão, empregando esforços para a implantação de outros núcleos até que cada núcleo seja independente do núcleo piloto. Os demais procedimentos administrativos obedecerão modelo cooperativista.
né, essa proposta da estrutura administrativa. E próximo A governança. deve ser Não, da expansão, eu coloquei ela lá como justificativa, aham, né? Você já falou dela aqui, ó. aham, Eu tirei o da expansão e entendi ela como uma justificativa do projeto, entendi. tá? Tá. Foi essa mudança que eu fiz. Aí eu coloquei dentro da estrutura, eu tirei a da expansão, que estava dentro da organização produtiva e inserção competitiva, né? E aí eu pus a número 4 como sendo a governança, que você Entendi. tinha proposto. Seria o sistema cooperativista tem que ser preservado, né, desde a implantação até a expansão, devendo permanecer sempre sob a responsabilidade da sociedade civil, com o objetivo de oferecer suporte para a implantação da metodologia em outros territórios. Ou seja, a ideia é capacitar essas pessoas a acompanhar todos os processos, todas as demandas, né, que vai gerando o excedente de produção, embalagem, distribuição e tal, capacitar essas pessoas para que eles se tornem treinadores e expansores, né, e em outras regiões estejam capacitados para treinar outras pessoas. A proposta é fundamentada em documentação para elaborar um projeto com planilha de custo, antevisão do impacto social, demais itens necessários, porque esse projeto ele é baseado nos kibbutz, que funcionam em Israel, e outros projetos são fundamentados nos kibbutz, né? Mais ou menos o próximo, 45, é o quê? O modelo, né? O modelo são os kibbutz. Sim, eu tenho. Você colocou aqui até os modelos, mas você não descreveu eles, não. Você falou que foi baseado. Não descrevi. Né? Eu apenas disse que os projetos, os modelos que tem, eles são todos, foram baseados em. Deixa eu apresentar nos kibbutz. Isso. Na sua proposta, ela consta aqui. Deixa eu interromper a apresentação. Tá, eu acho que terminou, né? 45 é o quê? Não, acabou. É essa aqui, olha. Eu vou até passar aqui a sua apresentação, porque assim, eu transformei em projeto, tá? Sim. Eu vou pôr o que você me enviou aqui, ó. É só para você dar um checklist no que você já falou. Isso, assim, a metodologia, ela é inspirada nos kibbutz, de como funciona, principalmente o modelo administrativo, né? De como que eles lidam em nível administrativo com esse trabalho comunitário. Você queria... Não, para mim, acho que deu para entender, né? Não sei, qualquer dúvida, eu posso esclarecer. Você tinha colocado, você fez até aqui, né, um modelo lá de Israel. Esses já são na Europa, na Amsterdã, tem vários projetos implantados baseados. Só que nesse trabalho, ele não inclui a questão da moradia dentro da mesma terra. O kibbutz, um kibbutz, ele é uma comunidade em que as pessoas moram e compartilham, né, de tudo, inclusive moradia. Nesse projeto, não, né? Esse projeto é apenas o trabalho comunitário para a produção de alimento, né? Não envolve as pessoas, não envolve habitação comunitária. Talvez caberia nos movimentos sem terra, porque a gente tem muita gente que trabalha. Bom, enfim. O que vocês acharam, então, gente? Então, o Gustavo conseguiu entender mais ou menos como que é a proposta? Tem alguma dúvida? Consegui. Eu gosto de ler. Eu mando para você depois. Tá legal. Eu acho que precisa afinar algumas coisas. Sem dúvida, por isso que eu preciso de você. Como é que a horta, por exemplo, de 30 metros quadrados, são 2 linhas de 15 metros por 1 metro. Então é muito pequena. É pequena, né? Tem que aumentar. Não dá para produzir muita coisa. Então, se você quer fazer alguma geração de alguma coisa, não dá para começar com só isso, sabe? Certo. Então vai alterando aí, Edna, conforme o Gustavo for... Eu vejo que tem que ir pela realidade do local. Sim. Não dá nem para falar que 30 não vai dar, mas tem que saber a realidade do local, né? Eu acho que pelo menos 60 metros quadrados?
Olha, eu uso um lote aqui para uma horta, o lote tem 360 metros quadrados. Pois é, Não dá para nada, não dá para nada, é não dá para verdade. nada. Então, Essa área de 30 metros aqui, né? é, Bom, eu queria que. Vamos combinar o seguinte, então, porque aí você dá uma afinada nessa proposta, Gustavo. O que você achou da proposta em si? Ela é viável para Nova Lima? O que você acha dela? Ela ó, tem solidez? esse, A proposta da Gilda contribuiu, né? Uma aham. contribuição dela para o eixo. Isso. Eu Agora, acho a minha que esperança é que o Gustavo e outras pessoas possam fazer intervenções e fazer as alterações que são necessárias, né? Dizer se é viável ou não, exatamente o que a Regina está perguntando aí. Isso. tem mais 3 pessoas. É o Eduardo. Eu tô de 2, tá? É porque eu abri do meu celular também. Na verdade, é Ah, você, tá. Gustavo, eu, Gilda, O a Luiz, Maria Inácia e o Eduardo. E o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Ele tá caladinho. E Luiz, Luiz. Oi, boa tarde. boa Tudo tarde. bom, né? Tudo jóia. Não, ele falou assim sobre a psicultura, que você estava com a dúvida, né, Luiz? Isso, mas Tá. é assim, eu até queria ouvir a opinião do Gustavo aí, né, da outra reunião ele teve que sair, que teve um problema, né, Sim. mas assim, eu entendi isso daqui no começo, é que assim, agricultura familiar era tipo para ser um norte para as pessoas que quisessem mexer com isso em Nova Lima, que já tem muita gente mexendo, Uhum. para se adequar e melhorar, né, para conseguirem, tipo, o excesso, tem essa verba, esse recurso da Prefeitura e da Secretaria de Educação, Sim, participar, para fornecer e tal. isso. Eu entendi a princípio que era para isso, entendeu? É uma Tudo bem. sugestão. Isso aqui, gente, vou deixar bem Era claro tipo um aqui. norte para alguém, tipo assim, eu vou querer mexer com isso, aí eu vou ler isso Luiz, daqui. Luiz, isso aqui só para vocês entenderem. Esse aqui eu pedi, não tem que ser isso, não. Isso foi uma contribuição da Gilda Não, é claro, para o eixo. entendemos. Se você tiver. Você lembra que eu até passei um modelo de projeto? Se você Uhum. tiver algum objetivo, né, alguma proposta, algum projeto para a gente fazer, É que é porque justamente na área que eu falei inicialmente aí. assim, não sei se o Gustavo vai concordar, a gente tem que ver, a primeira coisa, a questão do local, o espaço que vai ter, isso é o norte, né? Sim. E assim, Sim. quando o projeto começa, é bem complicado, porque horta é uma coisa assim que depende de muitos fatores, sabe? Uhum. Assim, a gente tem uma horta na PAC lá, e sempre tem problema, que assim, às vezes assim, tem um espaço até grande, mas aí você planta, vem formiga, come os negócios todos, aí aparece uma vaca, come as coisas, entendeu? Então, assim, ao longo do percurso vai tendo esses problemas, A entendeu? gente sabe. E aí, meu medo, a questão da piscicultura, que, tipo assim, aqui em Nova Lima tem uma fábrica de processamento de peixes lá no Jardim Canadá, não sei se já ouviram falar já. Sim. E, Uhum. assim, para você mexer com o processo de alimento, principalmente esses alimentos perecíveis, né? É. É um Sim. processo muito complicado. Você precisa de ter uma autorização do mapa, tem que ter uma estrutura toda apropriada, os equipamentos que os funcionários usam tem que ser apropriado, tem que ter uma câmara frigorífica de não sei quantos graus abaixo de zero, tal. Então, assim, Ô, Luiz, não é querendo ser advogado do diabo e criticar, porque, assim, é muito fácil chegar aqui e criticar, né? ô, Mas, Luiz, assim, a princípio, a gente tem que pensar mais nessa questão da agricultura, da horta mesmo. Sim. ô, Luiz, só uma pergunta. Essa piscicultura está dentro do projeto dos kibbutz? Não, isso aí essa proposta fui eu que apresentei. Porque Nos kibbutz, existe hoje um plano que você usa a piscicultura como ela vai gerar o nutriente para a horta, O adubo, o adubo. Então, se for nesse sentido, eu concordo. Mas certo. aí Agora, tipo assim, você pode ter os peixes e a própria família consome o peixe. Porque Isso. para vender o peixe vai ser bem complexo. é impossível. Não, impossível. eu não tô, veja bem, não é questão de vender o peixe, é a questão de que se houver necessidade de conservar, não vamos produzir em grande escala para vender, né? Seria
só para suprir algumas pessoas que estão trabalhando ali, né? E se houver um excedente, você tem onde armazenar, tipo ovos, um frango, Tá? né? É uma opção, né? Tá lá, a Exatamente, piscicultura faz parte da agricultura como uma grande também. Igual o pessoal faz a festa também, cria porco, né? Porque aí Isso. as fezes do porco usa na horta. O Aí frango, é interessante, assim, para essa as questão galinhas mais. também, né? Você As galinhas recolhe também, para fazer a compostagem. Isso. E é bom ter um lugar onde você fazer uma conservação para você não perder qualquer excedente que surgir. Por exemplo, Sim. você tem que botar 2, 3 peixes, né? Para você conservar. Agora, a ideia não é você criar uma produção de peixe para vender, não é isso, não. É só para suprir ali. As famílias, né? Com uma proteína, né? Exatamente. É bacana. Então, outra coisa que eu vejo é o seguinte: eu também eu imaginei que fosse para fortificar a agricultura familiar que já existe. Então, eu acho também. assim, o ponto principal que eu vejo, porque eu conheço pessoas que produzem e que estão com dificuldades de vender. Então, por isso que, assim, agricultura familiar, primeiro, a agricultura familiar hoje é quase um selo, é como se fosse um orgânico. Isso. Então, não é qualquer um que é agricultor familiar. Então, por exemplo, se eu tenho um lote aqui, eu não sou agricultor familiar, não sou considerado, né? Então, a agricultura familiar tem para você tem que ter, você tem que ser declarado agricultor familiar. Gustavo, pelo governo. Eu posso pôr isso como um outro objetivo, porque essa proposta da Gilda é um objetivo. Sim, é um objetivo. Ela contribuiu. É assim que tem que ser. Não, eu concordo com o projeto. Eu só estou colocando aqui alguns pontos, no ar alguns pontos que eu não tive oportunidade ainda, que agora que eu estou vendo, e vocês me desculpam se eu não estou me colocando na hora certa. Não, tá sim. É porque eu estou pensando até em outro objetivo, entendeu? Eu que já estou indo lá na frente. E o projeto colocado pela Gilda, ele se encaixa em todos os projetos de agricultura familiar. Ótimo. Mas eu acredito que o que já existe precisa ser fortificado. Precisa ser fortificado para eles continuarem. Então, por exemplo, o PNAE é uma opção. Como eles vão conseguir isso? Né? Então, a Emater, eu sei que ela está dando muitas forças aí. Eu sei que já tem pessoas escaladas, agricultores familiares escalados para servirem as escolas de Nova Lima. Outro ponto é o seguinte: a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem um curso chamado Trilhas da Agroecologia, e que ela coloca agora as fronteiras, né, a grande BH, como também servidoras É a agricultura urbana, né, Gustavo? Isso. Exatamente. Então, só para saber, só para não, o que eu queria falar é o seguinte, é que está aberto a isso. Está aberto a isso, né? O projeto envolve isso também, porque a gente não teve oportunidade de ter vocês presentes nos outros encontros também, né, Gilda? Para contribuir. É por isso que E ainda está em tempo, né? Esse do PNAE, por exemplo, é uma coisa muito importante, que é o uso do poder de compras, né? Do governo municipal, estadual e federal para favorecer a agricultura familiar. Isso. Porque assim, que eu imaginei, assim, que igual o Gustavo falou, já tem alguns agricultores, né? E aí, o que eu imaginei, assim, que poderia entrar, tipo, com um processo na prefeitura, alguma coisa, a prefeitura seria, tipo, daria, tipo, um comodato, cederia alguns espaços, ou a própria Anglo Gold, que tem muitos terrenos, né? A Vale, que eles geralmente, eles dão esse comodato, que aí você tá, tipo, tomando conta para ninguém invadir o terreno também para eles, né? Sim. E aí, nesses espaços, a gente, tipo, vai cadastrar as famílias que moram perto da região, igual a Gilda falou, né? E a gente poderia, tipo, não sei, pleitear um projeto com uma empresa para conseguir uma verba inicial e tal, e ali montar o primeiro núcleo, né? Seguindo esse caminho da Gilda aí. E aí aí várias pessoas, independente delas terem espaço para implantar o seu próprio cultivo, né? Elas vão poder, num trabalho comunitário,
Isso. doar algumas horas, doar não, trocar algumas horas Isso. de trabalho para É isso manutenção de mesmo. um projeto por alimento, né? Por Isso, produto. porque que é o que tá, tipo assim, né? Que tá. Muita gente não se alimenta bem porque não tem condições mesmo, né? Exatamente. E aí é nesse questão sentido que você está falando. da piscicultura e da granja é exatamente pensando Na proteína, né? numa retirada que pudesse suprir de proteína também, né? Mas o que é um alimento saudável? É um alimento que você planta e colhe. Um agrotóxico? Não. Isso aí já seria um segundo momento, né, em que nós realmente vamos defender essa agricultura como sendo uma agricultura orgânica. A agricultura familiar não quer dizer que ela seja orgânica, não. Eu sei. Exato. Aliás, há uma diferença muito grande nos preços quando se compra, né? Tanto que o plano do PNAE prevê um aumento de 30% no aumento do produto para aquele agricultor que tem a produção de forma orgânica, comprovadamente, né? Mas, assim, como a Gilda falou, o importante, a princípio, é consolidar os núcleos, né? E, assim, as famílias têm que ter aquele retorno de retirar o alimento e tal, para estimular o trabalho delas. Exatamente. E aí, uma segunda etapa seria esse excesso que seria vendido e tal, mas, assim, tem que ter aquele estímulo para o negócio não acabar, entendeu? Aí, toda semana a pessoa tem que retirar e tal, para ela sentir o valor, né, do trabalho dela. Se toda semana ela retirar uma boa feira, né, com proteína, com tudo, é lógico que ela não vai abandonar o projeto, né? A semana que vem ela vai querer estar ali. Ou seja, geralmente é um familiar que está ocioso, né? Que tem um tempo ali e tal, que não está ocupado em horário comercial, nem comprometido com nenhum trabalho, carteira assinada, essas coisas, né? Ele se torna produtivo também, ele vai lá, trabalha e traz o alimento para casa. Então, na verdade, a preocupação, o foco principal desse projeto é esse, né? O excedente, toda essa proposta de embalagem e manufatura é mais uma coisa que seria uma solução, né, para um efeito colateral do projeto. Na verdade, seria quando o excesso de produção. O projeto já está mais maduro, né? Exatamente. Já ia Ou seja, porque ali no próprio projeto, as pessoas começam a chegar, vai ter uma visibilidade, né? As pessoas vão chegar ali, você pode fazer uma tenda ali na porta, ali já vender algumas coisas, tal, isso, né? com porque certeza. As próprias pessoas já chamam atenção, o que está acontecendo, tal, e ali já vai gerando uma renda, né? Isso seria uma próxima. É uma etapa posterior, mas dentro dessa apresentação já tem uma previsão, uma antevisão de como se resolveria esse efeito colateral, né? Mas o foco mesmo é na alimentação do povo mesmo. Porque, assim, lá onde eu trabalho, a gente fornece pães para as escolas, né? E aí são mais de... tem dia que são mais de 30 escolas e tem uma rota que tem que fazer para entregar o pão, chegar no horário certinho e tal. E aí tem a questão também que quando você fecha um contrato lá com a Secretaria de Educação, é um contrato que você faz, entendeu? Sim. Então ele tem aqui naquela data, a hortifruti tem que estar lá, entendeu? Mas o pão não entra na agricultura, não, né? Só um exemplo. Não, é um exemplo de logística e de compromisso, da questão administrativa que precisa ter responsabilidade. Só para dar um exemplo para vocês, tem municípios que a própria prefeitura ela ajuda o transporte dessas mercadorias, porque isso gera renda para o município. Entendi. Entendeu? O que ele tem de buscar do agricultor para entregar na escola é um dinheiro ficando no município. Tem um eco de novo. É alguém que está com o microfone ligado. Será que sou eu? Foi. Agora acabou o eco. Vocês entenderam? Então, assim, há políticas que podem se fazer, que eu estou enxergando isso, sabe, Luiz? Tem prefeituras que, por exemplo, eles têm os agricultores e têm as associações, né? E associações, elas não têm fim lucrativo, mas elas ajudam muito na hora de vender, porque eles têm essa dificuldade de saber o que plantar, como entregar.
a quantidade, entendeu? Porque dentro da administração pública, você sabe que tem que ter aqueles procedimentos de comprometimento com o contrato, que é isso que você acabou de falar. Isso. Uma vez assinado, você tem que cumprir. Senão você acaba sendo excluído até da categoria de agricultor familiar, né? Suspenso porque não é licitação, é chamada pública. Né? Então, a gente envolve muito nesses projetos as escolas, né? As diretoras, as merendeiras, as nutricionistas, né? Que hoje já exige isso nas escolas. E isso serve para qualquer órgão público que faz demanda de alimentação, entra para o hospital. Então, abre um mercado para o agricultor, né? Sim. Vocês têm uma dificuldade aí, talvez, de terreno. É isso. Pelo que o Luiz está me apontando, é isso, né? Então, por exemplo, uma parceria do poder público é disponibilizar um terreno para fazer essa produção, né? Porque incentiva a capacitação, a qualificação de mão de obra que tem aí, e que, às vezes, não tem aonde trabalhar, mas é uma oportunidade de trabalho, de qualificação, de capacitação para uma produção. É uma proposta isso é uma proposta. Agora, assim, vocês têm que me dizer a viabilidade disso, porque quem tem que pôr no papel são vocês, dizer se é viável, é possível. Às vezes a própria